Nós temos 5 minutinhos. Se eu achar minha máscara, eu fui. Se eu não achar, eu roubo uma. Achei. Sabe que eu trabalho em Nova York, nos teatros da Broadway, né? E nessas coisas. Eu faço peça para eles. Tem que fazer teste. Eles só aceitam os funcionários, tem que estar testado. Os clientes, né, os que vão no teatro, eles só têm que ter o cartão de vacina. Só. Então, eu tenho que 2 vezes, eu tenho que fazer 2 testes, 3 testes por semana. Não, é que negócio não é. Tem que fazer. Antes era só PCR, agora é os 2. Pode ser o rápido, que é 24 horas, e o PCR, que é 3 dias. Se eu tiver uma na terça e uma no sábado, eu tenho que fazer 2 ou 3, às vezes. Quais são as peças que você faz? Quais são as peças que você Não faz? tem assim, as companhias, né? Às vezes é peça curta, é teatro curto, não tem assim. Onde foi o Balé Hispânico? Lá no New York City Center. Semana que vem vai ser o Birthday Candles no American Airlines. No final do mês vai ser o MCC, que eu não sei o nome do show ainda, mas ainda não sei o nome. Mas tem. Legal. Às vezes Aladdin. Fui dar uma dica. Depende. Tem os teatros que eu tenho aqui, mas é muito pequeno, eles não têm espaço para festa, que nem o Book of Mormon. É muito bom essa peça. Eu fui com meu irmão. É bom, né? Você não gostou? Eu gostei, até porque eu achei bem necessário mesmo, porque eu tá lá, passando maior dificuldade, o pessoal vai falar de Deus, né? Mas eu achei meio falta de respeito com os mormons. Eu falei, nossa, será que é um mormon no processo? Teatro é assim, às vezes. Porque eles realmente pegam e falam da doutrina deles, eles não inventam uma doutrina, porque é o que todo mundo faz, né? Chega lá nesses lugares super pobres que querem catequizar as pessoas, né? Evangelizar, não, você tem que vamos batizar. Não, então São eu gostei. espíritos? Não, espírito tem Se você não é espírita, vai tudo para umbral. Quem não é espírita, vai tudo para umbral. Ao contrário, quem é espírita é que vai. Aí a pessoa vai passando por problema de violência, né? Todos aqueles problemas sociais. Vou até que ela queira batizar. É isso que eu falo, a gente tem esse problema, né? Primeiro a gente quer fazer oração. A gente tem um prato de comida para dar e a oração, não, vamos rezar primeiro. O sujeito está com fome, não está nem pensando em Deus, dá alimento. Depois você fala de Deus. Senão o sujeito nem vai prestar atenção. Aí tem a mocinha que acha que vai para o altar, né? Eu vou para Salt Lake City. Infelizmente, nós sofremos essa... Não é isso. Só de passar por que seria, gente, tudo melhor. Mas muito é boa a peça. Tem umas coisas muito legais, né? E nós estamos falando de tudo. Só testar mais o... Mas é bom falar mal de espírita, porque daí a gente já entra em sintonia, né, com o plano espiritual. Mas é legal, tem umas peças muito legais. Ok. Então, eu tenho que falar para os alunos, essa luz aqui é muito forte. Um pouco mais difícil.
Bom dia a todos. Que Jesus possa nos envolver em muita luz, muita paz e também muito entendimento. Hoje nós vamos ter o nosso estudo com Marily Lopes, palestrante da casa, que faz parte do nosso movimento já por muitos... Quantos anos, Marily, já? 20? Só 20? Oh, meu Deus, eu não tinha nem nascido ainda. Que bom, né? Que a gente chega, já está tudo preparado, a gente nasce já com essa preparação toda. Isso é maravilhoso. Bom, gente, então, Marily é da casa, a gente sabe, ela vem aqui, faz cada estudo maravilhoso, e hoje ela vai trazer um dos meus temas favoritos, né, que é André Luiz, a primeira obra, Nosso Lar. É maravilhoso. E eu vou ler aqui uma leiturinha aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, que é o tema da nossa casa, nesse ano. Vamos ver se eu consigo, sem os meus olhos de águia, né, as lentes. Vamos lá, então. Enquanto é dia, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia. Está em João, são palavras de Jesus, está em João 9, versículo 4. Sabemos que o labor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perente e resplandecente da oportunidade. No entanto, para gravar-nos no entendimento o valor real da passagem na Terra, fala-nos Jesus da sua conveniência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o Mestre, que não dizer de nós mesmos, nos círculos carnais ou nas esferas que lhes são imediatas, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno? Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de constituí-las a seu tempo. Não ignoramos que, sendo ele o enviado do Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, os mensageiros do seu amor, nos mais recônditos lugares do orbe terrestre. Os que vibram de coração voltado para o Evangelho são, efetivamente, emissários da divina lição entre os companheiros da vida material. Onde quer que estejam, e bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitam o dia generoso, realizando em si próprio e em derredor de seus passos as obras significadas daquele que os enviou. Jamais desdenhes, desse modo, a posição em que te encontrares, busca valorizá-la por todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Eu vou mesmo fazer a oração. Não, vou pegar, já que a Marily demora tanto para ela vir aqui, vou pedir para ela fazer a oração inicial e já começa o seu estudo, e que Jesus os abençoe. E eu sempre peço a caridade de todos aqui presentes, todos que estão em casa, com as nossas mentes despertas e o nosso coração aberto para recebermos a mensagem de Jesus, que é o que nós viemos fazer aqui, divulgar o Evangelho de Jesus, conversar sobre, comunhar nos mesmos pensamentos. Então, que Jesus possa nos abençoar a todos, nos envolver a todos em muita luz. Marily, por favor, vem para cá. Que Jesus te abençoe. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos então fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por aqui estarmos, pela oportunidade do trabalho, pelas bênçãos que se derramam sobre essa casa nesse momento.
em cada trabalho que acontece. Obrigada, Senhor, por estarmos vivos, com saúde. E que possamos cada vez mais, Senhor, nos unirmos em um só pensamento, entrando em sintonia com os irmãos de mais alto, para a palestra que acontece hoje. Assim seja. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Não se preocupem com o número de pessoas, né? É pra gente que a gente está falando. Tá baixo? Tá cheio o material. Tá lotado, tá. A Ana Lu tinha me explicado, né? Porque tá tendo um evento no Luz Divina, que depois a gente vai para lá. Espero que todos nós possamos ir lá. Eu vou falar da luz. O que acontece? Eu e o Nuno chegamos aqui e achamos que a luz assim ficaria melhor para ver o PowerPoint. Se tiver cansativo para vocês, vocês falam, a gente acende mais. Se falar assim... É porque essas duas aí prejudicam um pouco a imagem, entendeu? Teria que apagar essas duas. Você quer que apague? As duas da frente, se elas são separadas. Acho que não dá, não é as três. Porque aí me apaga também. Aí ninguém vê. Vamos testar, a gente testa. Testa aí. Viu? Vê que fica melhor a imagem? Sim, mas vocês estão me vendo? Não sei. Não, aí acende todos. Não dá, não. Tá bom. A imagem aqui é importante. Tem né? que ficar acesa, tem que ficar tá, acesa. porque... Por causa do YouTube. Pessoal de casa, Bom dia para o pessoal também que está em casa, né? A gente está aqui resolvendo as partes técnicas do que está acontecendo. Mas, gente, está cheio, o pessoal veio, estamos aqui. Então, a gente está falando de nosso lar, como o Wilson falou, né? Lembrando Chico Xavier, o Francisco Cândido Xavier, né? Essa semana, esse mês que nós lembramos dele, por causa do aniversário dele, né? Que foi ontem, 2 de abril, que ele nasceu em 1910, e também esse ano, né, a gente fala da desencarnação de Chico Xavier, que foi há 20 anos atrás, no dia, eu deixei anotado até aqui, né, no dia 30 de junho de 2002, foi quando o Chico nos deixou. E Chico se preocupava tanto com a gente que ele disse que deixaria, então, né, iria para a pátria espiritual um dia que o povo dele estivesse muito feliz. E nesse dia foi que o Brasil ganha a Copa do Mundo, né? Então, o Chico aproveita, então, na hora que o momento que o Brasil está feliz, celebrando a Copa do Mundo, e Chico realmente nos deixa aqui escondidinho, né? Sai de mansinho para a gente não sentir tanto. Mas, claro, a gente vai lembrar sempre de Chico, principalmente através dessa obra, Nosso Lar, né? A obra que nós sabemos que é uma das obras mais divulgadas do Espiritismo e a obra mais, né, vendida de Chico Xavier, Nosso Lar. E a gente, então, hoje vamos estar falando de Nosso Lar, né? Nós vamos realmente estar falando, não do livro em si, Nosso Lar, mas da colônia espiritual Nosso Lar. Por isso que eu até coloquei ali a vida no plano espiritual. Como acontece, como é Nosso Lar. Por isso eu achei assim, importante a gente estar vendo, né? Espero que quem esteja em casa também possa ver, vendo mais os slides ali, para a gente estar tendo uma noção disso. E aí a gente começa com esse livro aqui, que está um pouquinho cortado aqui, mas chama Testemunhos de Chico Xavier, que a Sueli Caldas Schubert, ela escreve esse livro, chega a ela, através do filho do Vantuil Freitas, cartas que Chico Xavier escreveu para Vantuil Freitas, que era o presidente da FEB. Eles trocavam correspondência. E nesse livro, então, só vão ter as cartas de Chico para Vantuil. As cartas que Vantuil escreveu para Chico não é colocado nesse livro. Quando a Sueli estava escrevendo esse livro, ela vai com o Chico, ela mostra para ele como iam ficar essas cartas, ele autoriza. Claro que antes eram cartas pessoais, né? Mas ele autoriza depois, né, que essas cartas sejam, então, vindo a público, para todo mundo ter noção desse Chico até mais humano, que escrevia carta e que falava das dificuldades dele, né? Então, eu recomendo muito esse livro, que a gente vê um Chico mais humano. E claro que a gente viu bastante, mas quando ele fala das dores, das dificuldades que estava passando. E nessa carta, então, que eu vou dividir com vocês, no dia 12 de outubro de 1946, lembrando que o livro Nosso Lar foi lançado em 1943, então já tinham passado 3 anos do lançamento do livro Nosso Lar.
quando o Chico fala, então, como foi feito o nosso lar para Vantuil. Eu peço desculpa que o texto está grande, mas eu queria colocar realmente assim o trecho todo para a gente entender, né? Então, palavras de Chico, né? Dizendo a Vantuil: Emmanuel, desde fins de 1941, se dedica afetuosamente aos trabalhos de André Luiz. Então, Emmanuel estava ali junto com o André Luiz. Emmanuel, né, que é o espírito protetor, que faz todo o trabalho com Chico. Por essa época, disse-me ele, a propósito de algumas autoridades espirituais que estavam desejosas de algo lançar em nosso meio com objetivos de despertamento. Então, Emmanuel, né, diz que vários, né, ali ele fala com algumas autoridades espirituais querem trazer, então, para a gente informações novas. Eles estavam se preparando para isso, para nós nos despertarmos um pouco mais para essa vida espiritual, né? Falou-me que projetava trazermos páginas que nos dessem a conhecer aspectos da vida que nos espera no outro lado. E, desde então, onde me concentrasse, via sempre aquele cavaleiro espiritual, que depois se revelou por André Luiz, ao lado de Emmanuel. Assim, decorreram quase 2 anos antes do nosso lar. Olha o preparo, o cuidado, então, não é assim um espírito chega e fala, vou passar um livro aí para você, pronto, não. 2 anos só de chegando perto, para André Luiz começar a ter contato, né? Espíritos elevados. Ali não, 800 e alguma coisa dias. Sim, que eles ficaram todo um preparo para André Luiz, e Chico vai falar isso, que depois que eles escrevem tudo, né? Emmanuel revisa tudo. Então a gente vai vendo que tem um trabalho mesmo ali acontecendo. Emmanuel, na introdução do nosso lar, ele diz assim: reconhecemos que este livro não é único. Olha só, ia trazer essa revelação, mas não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Então, Emmanuel vem dizer, alguns críticos, quando o nosso lar é lançado, diz que Chico, então, fez um plágio desse livro, A Vida Além do Véu. O livro A Vida Além do Véu realmente é muito parecido com o nosso lar. Para quem não leu, esse é um lançamento da FEB. Esse livro foi lançado em 1913. Foi lançado esse livro A Vida Além do Véu. E é interessante... Não, 1919. Esse livro foi lançado na Inglaterra por um pastor. Ele era um pastor da igreja anglicana, que chama G. Vale Owen, e a mãe dele, desencarnada, começa a escrever para ele, manda cartas para ele de como é o plano espiritual. Ela fala de cidades espirituais, ela fala muitas coisas parecidas com o nosso lar. Coisas que nós sabemos que a doutrina fala isso. Para um ensinamento ser válido, ele precisa vir de vários lugares. Não é que vai vir só de um lugar. Se existe colônia espiritual em todo lugar, outros espíritos podem dar para a gente informações sobre esses lugares, né? Então, realmente não é um plágio, é um ensinamento universal que vai vir por vários lugares, nós vamos ver outras obras. Então, Emmanuel aqui, quando faz a introdução do nosso lar, ele já fala isso. Não, o livro não é único, né? Já tem livros que falam sobre isso. Esse livro, A Vida Além do Véu, ele não é tão divulgado, porque o nosso lar vem com essa história mais romanceada, porque é uma historinha contando personagens, e o livro A Vida Além do Véu é um livro mais, assim, até cansativo de ler, porque são cartas, e nem ele mesmo, o Owen, está entendendo tanto o que está acontecendo. A mãe dele fala, você está desconfiando, você não está acreditando nisso, né? Então, é um livro mais, assim, dificinho de ler. E a FEB não relançou esse livro, é um livro que a gente não encontra. Eu ganhei uma cópia de um amigo, né, que disse, não, eu vou te dar esse livro que é muito interessante ler, mas realmente é um livro difícil. Se vocês encontrarem esse livro, pega, porque ele é um livro difícil de ser encontrado. E esse pastor também sofreu perseguições, a igreja dele não queria que ele falasse de vida após a morte, de cidades espirituais, porque o livro, na época, não foi lançado como um livro. Em 1919, ele foi lançado num jornal.
carta por carta, e depois eles reuniram tudo isso. Ele tem mais obras e ele é, então, retirado da igreja, porque a igreja não aceita que ele continue fazendo isso, ele realmente se retira. Então, ele também sofreu perseguições sobre, né, esse livro. E aí, ainda Emmanuel, na introdução de Nosso Lar, ele diz: certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás, quando se lhe falasse de aviação, de eletricidade, da radiofonia? Novamente, Emmanuel aqui vendo à frente dizendo: gente, pensa bem, a gente vai chegar falando de um livro que fala de um aeróbus, né? Que é imagina, um ônibus que voa, né? Uma coisa de alta velocidade, cidade, casas, alimentação. Quem que não vai rir disso? Ele já esperava que não seria tão aceito. E a gente não está falando aqui nem de ser aceito para todo mundo. Na comunidade espírita, a gente está falando dos espíritas, né? Aceitando ou não. E é muito difícil a gente aceitar uma ideia nova, né? Quando vai ver essas ideias novas, nossa, mas é o que ele fala. Já pensou antes de ter avião, alguém falar um avião, nós vamos ter um aparelho imenso, pesado, que vai voar e vai levar as pessoas de um lado para o outro, né? Nós vamos ter telefone que a gente vai poder falar vendo a imagem do outro em qualquer lugar do mundo. Ninguém ia acreditar, as pessoas sorririam sobre isso, né? Então, Emmanuel já fala isso também na introdução. E aí, nesse livro, As Vidas de Chico Xavier, Marcel Souto Maior vem nos falar, né, desse livro, e ele fala: Nosso Lar, quando foi lançado, e ele ri, né? Lembrando que esse livro, quando Marcel Souto Maior escreve essa biografia de Chico, é com a autorização de Chico. Marcel Souto Maior vai ter com Chico para pegar todas essas histórias, não é uma coisa inventada, ele não ouviu de outras pessoas, ele conversa com Chico, e ainda assim ele fala: nossa, dava até para criar um videogame com essa história do Nosso Lar, né, que ele faz essa piada. Mas Marcel também fala no livro como o próprio Chico teve dificuldade de aceitar Nosso Lar. Chico, quando começou a fazer psicografia, olha só, ele já teve esse preparo de estar com o André Luiz, mas na hora que ele vai fazer, né, começar a psicografia, Chico não consegue aceitar. Ele para o lápis, ele não consegue. O que é isso? Que notícias são essas que estão vindo? É dito que um dia a espiritualidade tem que pegar Chico, levá-lo em desdobramento ao Nosso Lar, para ele aceitar o que ele estava escrevendo. De tanta dificuldade que o próprio Chico tinha em escrever Nosso Lar. Então, para a gente ver como é difícil, né, para a gente também estar fazendo isso. E Chico, depois que escreveu e foi lançado e começou a receber críticas, ele ficou muito sentido, né? Como assim? Que as pessoas não estão aceitando, né? Eu faço esse trabalho todo e as pessoas não aceitam. E Emmanuel olha para Chico, então, né, e fala para Chico: Chico, seu ressentimento é pura vaidade. Você não pode exigir que os outros acreditem naquilo em que você acredita. Ninguém precisa seguir a sua cartilha. Então, o próprio Emmanuel vai falar para Chico: não fica ofendido. As pessoas não vão acreditar, cada um tem o seu direito. Né? E até hoje é o livro mais falado, mas tem gente que fala: eu não consigo aceitar. Esse não seria a obra. Muitas pessoas chegam na doutrina espírita e alguém fala: qual o livro que eu posso ler primeiro? Muitas pessoas entregam Nosso Lar. Eu não entregaria Nosso Lar. Eu digo, eu entregaria o último livro da série Nosso Lar, que aí a vida continua, que eu acho que é muito mais perto da gente, porque Nosso Lar, para quem está começando, parece uma obra de ficção científica, né? Que você fala de onde que a pessoa tirou aquilo. Então, é muito para alguém que está começando, né? Mas cada um começa e, de repente, é aquilo que vai tocar a pessoa, né? Mas nem tudo também foram críticas, né? Nosso Lar, quando chega, né, tem essa dificuldade toda, mas em 1975 nós temos o sucesso da novela A Viagem, né? Então, novamente, Nosso Lar foi lançado em 1943, na época que o mundo estava em guerra, imagina, né? Segunda Guerra Mundial acontecendo, Chico Xavier lança esse livro, mas em 1975 as pessoas já estavam aceitando mais. Então, Ivani Ribeiro,
escreve a novela A Viagem, que é um grande sucesso. Quando a Ivani Ribeiro escreve essa novela, ela pega as duas obras, né? Nosso Lar e A Vida Continua, para basear nessa novela. E ela pede assessoria de Herculano Pires para escrever a novela. Olha que interessante. Então, Herculano Pires faz assessoria para Ivani Ribeiro para essa novela. E aí, em 1994, a Globo compra o direito dessa novela e faz um remake, que eu acho que é o que a gente lembra, né? Da novela A Viagem, que foi novamente um grande sucesso na televisão brasileira. Uma novela que eu acho que aqui todo mundo lembra, né? Ou já ouviu falar, uma novela que fala da vida espiritual e o Brasil parou para ver, baseado na obra Nosso Lar. Olha, então, o sucesso dessa obra, né? Do que é. E aí, quando a Globo lança esse remake, a Ivani reescreve a novela, mas agora ela conta com a colaboração de Solange Castro Neves. Já não é mais Herculano Pires que faz. Então, a gente vai ver uma outra coisa, né, que é inspirado no livro Nosso Lar, é o filme Nosso Lar, que foi grande campeão de bilheteria em 2010 no Brasil, né? Um filme que até hoje a gente fala para as pessoas, mas novamente a gente tem que lembrar aqui que esse filme foi inspirado no livro, não é um livro. Então a gente pergunta: você já leu o livro? Aí a pessoa vai falar: viu o filme. Não é a mesma coisa, tá? Então, a gente não pode falar, eu vi o filme e sei o livro. Não. Né? Porque você lê o livro, você sabe o filme, mas ao contrário não é verdadeiro, porque é inspirado, eles pegam pedaços ali, eles têm que mudar alguma coisinha para adaptar, para a história ficar um pouquinho mais leve, mais, né, no que eles querem. Então, realmente tem mudanças. É uma inspiração, mas novamente, a partir dessa obra Nosso Lar. E aí, um outro livro também que saiu a partir da obra Nosso Lar, que a gente vai estar falando bastante sobre ele, é esse aqui, Cidade no Além. Cidade no Além é de Igorina Cunha. E a Igorina Cunha vai nos contar que no dia 2 de março de 1979, ela teve um sonho. E ela, muito real, ela se viu um desdobramento com um espírito amigo, chegou para ela e leva ela até uma colônia espiritual, que depois ela vem saber que é Nosso Lar. Mas até então ela não sabia, mas aquilo era tão real. Quando ela voltou, quando ela acordou, ela lembrava tanto daquela colônia, do que ela tinha visto, que ela começa a desenhar. Mas a Igorina, ela não desenhava tão bem. Então ela fica meio, né, na dúvida, como que eu vou mostrar isso para alguém, esse desenho, né? Então ela não mostra para ninguém, não fala, aquilo fica na cabeça dela, ela guarda os desenhos e passa. 3 anos depois, acontece a mesma coisa. Igorina se vê em desdobramento com um irmão espiritual que vai auxiliá-la, então. Eu não passei o livro, né, gente? Estou falando, é esse aqui, Cidade no Além. E aí ela vai e faz os desenhos. Como ela já tem os outros desenhos, agora ela melhora os desenhos. Quando ela consegue agora melhorar os desenhos, ela mostra para algumas pessoas do relacionamento dela. E ela mostra, então, para um primo. E o primo dela vai e fala com Chico Xavier que ela tinha tido esse sonho, que ela tinha feito os desenhos. E Chico Xavier, então, pede que ela leve esses desenhos até ele, para ele ver. Quando ele vê o desenho, ele diz: é Nosso Lar mesmo, você viu o Nosso Lar, é isso mesmo. E ela entrega todo o material das anotações dela, dos desenhos dela para Chico, e pede que Chico faça, então, o que achar melhor com o livro. Por isso, o nome tem o livro tem o nome deles dois, né? Francisco Xavier, com o espírito André Luiz, e a Igorina com o espírito Lúcio, escrevendo, então, de parceria, esse livro, que é esse que está aqui. Novamente, é muito interessante. Eu vou abrir para vocês. Eu acho muito legal, porque ela, além dela fazer os desenhos, ela tem essa página imensa do desenho de Nosso Lar dentro do livro. E é o que eu vou estar trazendo aqui um pouco para a gente. Não mostrei para quem está em casa. Tem um desenho no livro que a gente abre, um mapinha de Nosso Lar. Espero que dê para ver, mas eu vou estar mostrando ali nos slides também. Então, é muito interessante que a gente tem um desenho, uma ideia do que vai ser a cidade espiritual, né? Como que vai acontecer?
E um dos desenhos é esse. A Egorina, então, vai falar que a cidade Nosso Lar, ela está assinalada com uma estrela. Tá vendo ali a estrelinha? Ela está ali, e se você ver no meiozinho, né, tá a Terra. Então, está localizada na terceira esfera, acima da crosta, sobre uma extensa região do estado do Rio de Janeiro, entre as cidades do Rio de Janeiro e Campos Itaperuna, em faixa que pode ser definida como a periferia do umbral. Lembrando novamente que esse sonho, né, foi no final dos anos 70, começo dos anos 80, é dessa época que ela está falando, né? Então, ali está Nosso Lar, em cima, mais ou menos, da cidade, né, do Rio de Janeiro. O umbral, diz que aqui, né, que está na periferia do umbral, quer dizer, está na vizinhança do umbral, né, tá, faz ali uma basezinha com o umbral. E isso é tudo que nós vamos falar do umbral aqui nessa palestra. O umbral começa na crosta terrestre e é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então, aquele lugar que a gente acaba não, né, se sentindo tão culpado, que a gente não acha que pode ir para uma colônia espiritual e acaba ficando ali por causa da nossa consciência. Então, a gente pode, né, e deve dizer, não, eu vou para uma cidade espiritual e vou trabalhar. E, novamente, ali, né, porque aí todo espírita queria estar onde? Em Nosso Lar. Então, são várias colônias, né? Chico Xavier trouxe essa para a gente, mas são várias, nós estamos conectados a várias colônias, né? Vamos, então, ao Nosso Lar? Vamos lá viajar em Nosso Lar? Ver o desenho da Egorina e pensar em Chico vendo que é Nosso Lar, né? Então, aqui, como eu disse, está a cidade espiritual. A cidade tem a forma de uma estrela de 6 pontas, localizando-se a governadoria no centro do círculo em que está inscrita a estrela. Então, no centro é onde o governador fica. É uma antiga fundação de portugueses distintos desencarnados no Brasil. Então, eram portugueses que estavam no Brasil, porque mais ou menos a gente fica no lugar que a gente está, na região que a gente está, né? No século XVI. Então, a Lar já começa o lançamento no século XVI. A população, naquela época, era de homens, mulheres, jovens e adultos desencarnados, né? Mais de 1 milhão de pessoas. E aí eu peguei e falei, não, deixa eu ver quanto tinha no Rio de Janeiro, entre os anos 40 e 50, qual era a população? Era quase 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. E Nosso Lar tinha 1 milhão. A gente já vê que é grande pra caramba, né? Hoje o Rio de Janeiro tem quase 7 milhões de pessoas. Então, eu acredito também que Nosso Lar, que está sempre progredindo, também já tem mais pessoas e é maior, né? Mais amplo, que a gente vai estar vendo isso também, como é. O sol que ilumina Nosso Lar é o mesmo que nos vivifica o corpo físico, é o mesmo sol. Tá? Por mais que a gente ainda não consiga ter uma compreensão exata de como uma colônia que é material, é um tipo de matéria, está acima e a gente não consegue ver, né? Porque é em cima do globo terrestre todo, mas é o mesmo Sol que está, não é um outro Sol que a gente não vê, né? É o mesmo Sol nosso. E aqui eu coloquei esse círculo aqui, porque quando falar de cada pontinho, vocês sabem aonde está exatamente o que a gente está falando, para ver se facilita, né, no desenho o que é. Então, a gente começa a falar, então, da governadoria. Olha que interessante aqui. Os fundadores, é o órgão central, como foi dito, né? Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo da governadoria. E aqui o livro vai nos dar muitas menções que às vezes a gente não para refletir, que tipo assim, não é que alguém cria uma colônia e fala assim, ah, é um passe de mágico. Cria-se a colônia, criou aquela ideia de Deus criando o mundo, né? Não é assim. É alguém fazendo construção, são construções mentais, nós sabemos, né? Mas tem fluido, tem matéria. Então tem que começar de um lugar. Não começou. Vamos fazer uma colônia aqui e tudo ficou pronto no mesmo. Não, começa ali. Então começou na governadoria. O primeiro prédio fizeram aquilo ali. O governador mora aqui. Não faz muito tempo comemorou-se o aniversário de 114 anos da sua direção. Novamente, né, a gente não sabe se é ele ainda que está,
mas a gente vê que ele ficou bastante tempo, mas não é o primeiro, porque se foi feito, né, fundado no século XVI, ele estava 114 anos, em 1943, então realmente ele não é o primeiro governador dali, há uma mudança, se ele continua sendo, a gente não tem informações. A governadoria é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o da alimentação, distribuição de energia elétrica, trânsito, transporte e outros. Olha que incrível, gente. Tudo está lá, tudo que a gente tem aqui. Aí você fala, novamente a gente lembra, né? Mas como que as pessoas vão acreditar nisso? Alguém que não é espírita, você fala assim, ó, alimentação, energia elétrica, já pensou a gente falando isso para as pessoas? Já? Trânsito. Olha, aí você fala, como assim? Aqui, a colônia divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Olha aqui a responsabilidade. 12 ministros para cada ministério. Olha o trabalho imenso que é feito sempre em conjunto, né? Lembrando para a gente que a gente precisa fazer trabalho em conjunto. Nós não vamos trabalhar sozinhos. 12 ministros e espíritos elevadíssimos, né? Temos o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da elevação e da União Divina. E aqui fala, os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior. Quando o André Luiz já está lá, já chegou, melhorou, pode trabalhar, não sei se vocês lembram, ele recebe uma caderneta. E nessa caderneta que ele recebe, ele tem acesso aos 4 primeiros, né? Ele não tem acesso aos 2 últimos. Ele tem por 1 ano, eles dizem, você vai receber essa caderneta, você pode ir lá, você pode ver os trabalhos, você pode ver os estudos, você pode ficar indo naqueles ministérios, mas nos 2 últimos você não tem acesso. Olha que interessante isso, por 1 ano, e depois a gente revê se você está trabalhando direitinho, o que a gente vai fazer, né? Então, é tudo muito organizado. E vamos ver, então, cada ministério. O Ministério da Regeneração, né, o mais baixo, pensando justamente nisso, né? Essa parte aqui do Ministério da Regeneração é a parte que mais conectada com o umbral. Né? O outro ministério lá, tem uma luzinha lá, tá vendo? É o lado da União Divina. Então, é realmente nesse sentido mesmo. Ali tem um cima e tem um baixo, né? Então, no Ministério da Regeneração, quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se mostram refratários, que quer dizer, né, estão ali desobedientes, né, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Então, quando o espírito é muito, né, tá, e olha que já pode entrar na cidade, gente, já pode entrar em nosso lar, ele vai para ali. O mais interessante é que eles nos falam que eles vão para as câmeras de retificação. E a gente lembra do filme, do livro, as câmeras de retificação, né? Que André Luiz vai até lá trabalhar e tudo. No filme, que eles tiram, claro, né, uma licença ali, eles dizem que André Luiz chega no Ministério da Regeneração e que ele trabalha no Ministério da Regeneração. Mas eu fico imaginando, vocês já pensaram eles terem que fazer cenário para 2 ministérios? Então, eles colocaram tudo em um só, para o cenário ficar tudo igual, e a gente entende isso, né? Mas não, André Luiz não chega nesse ministério, ele trabalha nesse ministério, e claro que eu estou falando isso, porque quem não leu o livro eu sei que vai ficar curioso, ou pelo menos veja um filme, né, que dá esse gostinho para a gente. Mas André Luiz, então, depois ele começa a trabalhar nessas câmeras de retificação. Olha que interessante. As câmeras de retificação ficam nesse ministério, em um prédio, cada pedacinho ali são prédios, são vários prédios. O lugar é imenso, imenso, imenso. E cada prédio é imenso, né? Tudo muito florido, muito bonito, mas diz para chegar nas câmeras de retificação, tem corredores, desce dentro desse prédio, tem corredores muito extensos, depois uma escadaria muito extensa, porque esses espíritos que estão chegando, eles não podem ainda com a luz. Eles não podem ainda ficar em contato com a luz, por isso eles precisam estar nesse lugar bem baixo mesmo, e é o lugar que eles fizeram para esses espíritos, mas ainda assim já tendo auxílio, né, gente? É uma bênção já chegar ali, né? Não ficar perdido no umbral, tá ótimo. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Imagina ali esses ministros trabalhando ali, né?
A ministra Veneranda e o ministro Genésio fazem parte desse ministério. E é dito que a ministra Veneranda, né, de duas pessoas que já tinham visto Jesus em esferas de mais alto, era o governador e a ministra Veneranda. Então, a gente vê que a ministra Veneranda é um espírito, assim, elevado, das duas pessoas ali no nosso lar. E ela não comentava. E ela está ali, nesse ministério, no mais difícil que tem. Ministério do Auxílio. E é esse que André Luiz chega, né? Ele chega aqui. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receberem cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Então, se já está melhorzinho, você pode ir para ali. E ainda assim a gente vê que André Luiz chega, né? Caidinho, não está muito bem, não, né? Nesta zona, mas já está ali, já vai receber o auxílio. Nessa zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Então, é um ministério que vai auxiliar a nós que estamos aqui encarnados, é esse. Quando a gente pede, né, uma oração, é ali que vai, se estivermos ligados a essa colônia, né? Mas é ali que é recebido, então, e a reencarnação. A maior parte dos habitantes ali, ou quase a totalidade dos habitantes do nosso lar, são espíritos que vão voltar a reencarnar, né? É uma colônia de transição, ela vai, as pessoas vão para lá, se preparam um pouquinho e voltam para reencarnar. E ali, então, é feita essa preparação. As tarefas do auxílio são laboriosas e complicadas. O ministro Clarencio é um dos 12 ministros do Ministério do Auxílio. A gente lembra do ministro Clarencio que vai lá e resgata André Luiz, que conversa com André Luiz, leva André Luiz para lá, né? No Ministério do Auxílio. O Ministério da Comunicação. Esse aqui é um que é muito ligado a todos nós, né? Imagina Chico Xavier. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Para rever entes queridos encarnados, tem que pedir autorização a esse ministério para que determine a oportunidade ou o merecimento exigidos. Então, quando a gente quer chamar alguém que desencarnou, mas não tenho notícia do meu ente querido que desencarnou, a gente sabe que não é tão fácil. Tem todo um trabalho aqui nesse Ministério da Comunicação para que isso aconteça, né? Para que a gente tenha esse contato. O ministro Pádua é um dos 12 ministros desse ministério. Ele parece muito superior à condição humana. E ele não fala mais do que isso, e está no livro isso, mas olha que interessante, gente. Ele tem um porte tão assim elevado que ele parece superior à condição humana. O que é isso? O que ele está falando, né? Então a gente vê que vão ter surpresas a mais para a gente. Uma outra surpresa que vem dessa parte do Ministério da Comunicação, vocês lembram quando a mãe de André Luiz passa um tempo, vai visitá-lo, não quando ele vai visitá-lo, mas quando ela chega lá e vai visitá-lo, e aí toda aquela emoção da visita da mãe de André Luiz, ela diz, meu filho, eu não moro aqui, né, nosso lar, eu moro no esferas mais alto, mas eu vim te visitar, e quando ele já estava apto, já tinha passado um tempo dele ali. Ela diz no final da visita, a gente fica, acho que, tão emocionado com a visita que a gente não presta atenção, mas num detalhezinho ela diz assim, olha, agora eu tenho que ir, porque me esperam com urgência no Ministério da Comunicação. E ela diz, porque eu preciso, né, eu preciso ser munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso aos gabinetes transformatórios. Olha que interessante. O que é? Ela precisa do quê? Ela não vai e vem assim. Tem alguma coisa fluídica ali que faz a pessoa de lugares mais elevados irem para um lugar não tão elevado. E, ao contrário, tem todo um preparo. Então, a gente vai vendo que André Luiz ali solta essas informações, mas não fala muito mais sobre isso. Cabe a gente falar, tem coisa a mais. Tem muito mais coisa do que a gente fala, né? Porque a gente fica tão encantado que André Luiz foi lá e mostrou a colônia espiritual para a gente. Então, tem uma transformação espiritual ali. Ela precisa disso, ela precisa passar por um processo para se transportar. Não é uma coisa tão fácil. Tomar um banho, né, para voltar para casa. Não é? Foi lá, tem que ir lá. E com urgência, me esperam com urgência, né? Isso aí, passou, tá. Ministério do Esclarecimento agora.
Os arquivos com a história de nosso lar ficam nesse ministério. Nós sabemos que tem arquivo, gente, arquivo para tudo. Eu quero ter mérito um dia, né, no plano espiritual, isso vai demorar, né, para a gente poder ver a história de Jesus. É dito que tem arquivos, né, a gente pode ver Jesus quando passou pela Terra. Então, na história do nosso lar, fica ali. E claro, como se eles têm essas máquinas todas, essa modernidade toda, imagina o telão que eles têm ali, né? 3D, 5D, sei lá o que dia, a gente vai entrar naquilo, a gente vai sentir a história de Jesus, né? Mas um pouco mais para frente da nossa jornada, né? Mas vai acontecer. Os arquivos, então, agora ali do nosso lado, vão estar ali nesse ministério, olha a organização, né? Nesse ministério se localizam os parques de estudo e experimentação, então tem lugares ali, novamente, não falo o que são essas experimentações, para a gente ver que tem muito mais coisa para a gente aprender. Trabalham numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas. Quem diz agora? Aham. Quando a gente estuda matemática na escola, o que a gente fala quando é criança? Para que eu vou usar isso na minha vida? Até lá no plano espiritual vamos usar matemática. Então, vamos usar a matemática que usamos. E a minha filha se formou em matemática na faculdade, né? Imagina, ela trabalha lá com um monte de fórmula, com um monte de coisa. Eu fico, meu Deus, o que é isso? Né? Também, nós vamos chegar lá, nós vamos ver Jesus, nós vamos saber de matemática, olha que maravilha, né? Então, ali nesse ministério, não precisa ser só bom, tem que saber matemática. Os campos de esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. E nesse ministério acontece uma coisa que eu acho que é curiosidade nossa, desde. Quando eu desencarnar, eu vou lembrar as minhas vidas passadas? Quantas vezes a gente já se perguntou isso? Quem eu fui? Eu vou lembrar logo que eu desencarnar, depois que eu desencarnar? E André Luiz pergunta isso para Dona Laura. Dona Laura, que ali é trabalhadora, que depois ele vai para casa dela, né? Que ela é a mãe de Lísias. E aí ele chega lá e pergunta, Dona Laura, quando a senhora chegou aqui, a senhora já lembrava a sua vida? Ela disse, não. Quanto eu já tinha capacidade de começar a lembrar as minhas vidas, eu e meu marido, que ela vai para lá com o marido dela, eu e meu marido fomos para o Ministério do Esclarecimento, porque agora nós poderíamos fazer isso. Chegando lá, os técnicos daquele ministério nos levaram num lugar que era uma seção de arquivos da memória dela, porque ela está conectada ali. Ali, eles começaram a fazer leituras da vida deles. E só foi permitido 3 séculos, 300 anos. Ela não fala quantas encarnações ela teve durante esses 3 séculos, mas ela só pôde lembrar daquilo, porque ela não teria capacidade de lembrar mais do que aquilo. E a gente está falando de uma trabalhadora, né, que trabalhou vários anos no nosso lar, já estava mais esclarecida. Ela estava fazendo uma leitura. Ela não lembrava? Não, ela não lembrava. Ela lia como a gente lê uma história, e ainda aquilo não parecia que era a história dela. Depois de 2 anos fazendo essa leitura, eles passam agora por um novo processo que ela diz: fomos submetidos a determinadas operações psíquicas para agora a memória voltar. Depois que eles passaram por esse trabalho, que demorou, olha, o tempo, eles lembraram desses 3 séculos, ela e o marido dela viram que precisavam reencarnar para resgatar dívidas e começaram a programar a reencarnação deles. Então, quando a gente pergunta isso, mas isso acontece para todos os espíritos? Não. Se for um espírito muito elevado, ele vai estar de posse de si assim que ele chegar no plano espiritual. Mas, normalmente, vai demorar muito tempo para nós lembrarmos as nossas reencarnações. E isso é um cuidado conosco mesmo, porque nós não temos capacidade nem... Às vezes a gente tem lembrança de que nós fizemos nessa vida, a gente já sofre. A gente fica depressivo com alguma coisa, puxa, podia ter feito melhor, né? E a gente fica caidinho. Imagina o que não seria se a gente chegasse e falasse, olha lá, matei lá não sei quantos naquela reencarnação, fiz não sei o quê, abusei de não sei o quê. A gente não ia dar conta. Então, é muito interessante essa parte, né, no Ministério do Esclarecimento. Ministério da Elevação. Somente alguns conseguem atividades prolongadas no Ministério da Elevação.
Lembra? Aqui foi onde eu falei que André Luiz não podia, né, entrar, não tem muita informação desse ministério, e também muitas pessoas não conseguem trabalhar lá. Por quê? Porque a colônia, quando as pessoas já começam a se melhorar mais, elas veem que tem que reencarnar, se preparam para a reencarnação, então não fica muito tempo na colônia. Então não é uma colônia que, né, vão ter pessoas com muito tempo prolongado ali, por isso é muito difícil entrar nesses trabalhos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. Então, são espíritos mais abnegados mesmo que vão estar. E ainda assim, é grande, imagina, né? Tem muitos trabalhadores ali. O Ministério da União Divina, as atividades da União Divina, mais elevado ainda, né? Requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. E aqui tem essa informação. Os ministros da União Divina fazem a magnetização geral das águas do Rio Azul. Tem um rio, mas não está no espaço, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar, com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento das substâncias alimentares e curativas. Então, essa água serve de alimento, serve de remédio, aquela aguinha que fala, não, toma essa aguinha, né? Olha o trabalho que é feito. Não é uma coisa assim, vou pegar a aguinha aqui, tá para te falar. Não, são os ministros ali que fazem a magnetização, a primeira, né? E depois passa para outros setores. Olha que trabalho maravilhoso, o cuidado, né, com esses espíritos. Os núcleos residenciais, eu coloquei entre os dois círculos aí, então todos esses quadradinhos aí são núcleos residenciais. Muito interessante também saber que as pessoas, além de poderem ficar hospedadas nesses ministérios, quando elas já estão aptas, elas podem ter uma casa, destinado aos espíritos que, por seus méritos, podem adquirir suas casas. A gente pode adquirir casa em nosso lar. Estas casas, pertencendo aos que as adquirem, podem ser objeto de herança. Tem herança, né? Tanto que a dona Laura vai sair, as filhas dela estão desencarnando e vão ficar na casa. Né? O marido já reencarnou e ela já está no processo de reencarnação, fala desse processo dela ali, né? Então a casa fica para a família, né? A neta chegou, as filhas estão chegando, na planta, e o Lísias, que está ali, que é o filho dela, né? Na planta aparecem umas poucas quadras. Olha essa informação, mas na verdade são muitas quadras a perderem-se de vista e que se alongam até as muralhas. Pensa aquilo ali, então, a perder de vistas, não é só um pouquinho. É impressionante pensar o que é isso, né? As muralhas. Aí você fala, tem muralha? Muralha protetora com baterias elétricas. A muralha dá choque. Lembra que a gente falou que está perto do umbral? Então, os espíritos querem chegar ali, não podem entrar. Eles vão sentir choque mesmo, né? Não vão poder entrar. Circundando toda a cidade, serve para a defesa contra as arremetidas dos espíritos inferiores, o que não deve estranhar, porque, como sabemos, a cidade está situada numa esfera espiritual de transição, abrigando espíritos que ainda devem se reencarnar, né? Então, ali dentro, os espíritos não estão tão fortalecidos para se protegerem, precisa de uma proteção para eles. Então, os espíritos elevados tomam esse cuidado, porque senão um espírito lá é aquela coisa meio que de gangue, né? Não, ele é da minha gangue, eu tenho que ir lá, tenho que resgatar ele. Não funciona assim. Se o espírito e só entra ali quem já está em condições, né? Ninguém é obrigado a estar lá, não tem ninguém preso dentro do nosso lar, mas essa atmosfera, se algum outro espírito inferior pudesse entrar ali, né, ele realmente prejudicaria esses seres que estão ali se melhorando, né? Agora, olha isso que interessante. Por fora da muralha, agora eu nem coloquei o círculo, porque é a última volta lá, estão os campos de cultivo de vegetais destinados à alimentação pública. Ué, mas tá fora? Quem que vai lá e colhe? Né? Eu queria ter ali dentro, né? Que espíritos, que tem que ter espíritos, se tem a plantação, tem que plantar, tem que colher, tem que cuidar. Aí eu falei, tá vendo? Mais informações que a gente precisa saber, né? Nós temos que fazer igual a Igorina Cunha, ter mérito de ir lá, desdobramento para ver, né?
Porta, gente, aqui está a porta, tá vendo o círculozinho lá embaixo? É a porta, eu coloquei ela aqui um pouquinho maior, esse é o desenho, né, da Igorina, da porta, então, de nosso lar, porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. É tudo muito bonito, né? Mas é uma porta imensa. Lembrando novamente que essa porta está perto do Ministério da Regeneração, né? Não é por acaso que é onde está mais perto do umbral, é mais fácil para eles encaminhar esses espíritos para ali, para aquele local, mas ainda assim é bem distante, né? Os salões verdes, olha que lindo essa parte. Os salões verdes estão ali, ó. Tem a porta e tem ali um G, um V, um E e um R. Tá vendo? Esses salões verdes foi dito que foi feito pela Veneranda. A ministra Veneranda, que é uma das ministras da regeneração, lembra? Ela cria esses salões para reuniões. E tem um que é do governador que diz que ela está sempre enfeitando, ela enfeita todos. Mas vocês lembram dessa parte que diz que ela enfeita com temas mensais, né? Cada mês ela enfeita com uma coisa que quando chega em dezembro ela enfeita porque para Jesus, porque é o Natal. Então a gente vai ver isso, o cuidado, o carinho, a beleza que é esse local. A ministra Veneranda criou os salões verdes para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, imagina, gente, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências. Então, aquilo tudo, né, cheio de árvore, tudo muito belo, né? Então, o G é para conversações do governador. Quando o governador vai receber alguém, ele vai ali. Lembra que ele tem a governadoria, né? Mas ele vai ali no salão. O E é de estudos, o V de visitas e o R de ministros da regeneração. Eles se reúnem ali. Então, a gente vai ver que quando vem visitas de outras colônias, espíritos vão se reunir ali para conversar. Então, a gente vai vendo, né? E é imenso, novamente. A gente vê pequenininho ali, fala, pequenininho, não. É imenso cada local desses. O parque hospitalar. Esse parque hospitalar é justamente aonde André Luiz chega, que está no Ministério do Auxílio, né? Para fazer uma ideia, aqui é Lises falando para André Luiz. Basta lembrar que apenas aqui, na seção em que se encontra, existem mais de 1.000 doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Então, a gente vai vendo ali o desenho, cada lugarzinho ali um edifício, e ele dizendo, André, o que a gente está aqui agora é um dos menores e cabem 1.000 pacientes. Olha a grandeza disso, né? Aqui o campo da música, é tão lindo quando ele fala do campo da música, né? Tem um capítulo do campo da música. Nas extremidades do campo, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo, dos que ainda não podem entender a arte sublime. Mas no centro temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. André Luiz, então, Lísias o leva ali, André Luiz ainda não tem boas horas, não pode ir sozinho, né? Porque você precisa pagar para ir ali, né? Mas Lísias fala, não, eu vou te levar. E chega lá, ele fica encantado com isso, porque tinham pessoas, grupos separados, que tinham essa tendência para músicas regionais. Mas no centro, a maioria era música, como a gente chama aqui, de clássica, né? E ele fica surpreso, porque aqui é justamente o contrário, né? A gente vai ter mais pessoas gostando das músicas regionais e as músicas clássicas são menos pessoas. Então, ele ficou surpreso com isso, como a maioria ali das pessoas, como ele chamou a música universal e divina, né? E também as regionais são músicas também bonitas, né, gente? Não é uma coisa nada vulgar nem nada, né? O Bosque das Águas. Que olha só que interessante, o Bosque das Águas, então, está ali perto do Ministério da União Divina. Lembra que são eles que fazem, né, a magnetização dessas águas. Ali está o Rio Azul, tá vendo ali? Está escrito Rio Azul ali, é pequenininho, né? Este é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúne-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e volta a constituir o rio que prossegue o curso normal. Tem um rio passando por ali, pela colônia toda, né? E a gente fala, mas como assim, né? Então, tá ali, pelo menos o comecinho.
Há muitos bancos, por detrás dos bancos existem fontes luminosas, novamente a gente está falando de 1943, imagina quem tem agora, tinha fontes luminosas, muito coloridas, e em torno delas, flores graciosas e delicadas, né? Pessoas cuidando disso, imagina o que é isso. Então, toda a volta ali tem, né, esses bancos, essas flores, essas fontes. A grande praça que circunda a governadoria, para que se avalie o seu tamanho, está apta para receber comodamente 1 milhão de pessoas. Imagina 1 milhão de pessoas ali, quantidade de comodamente, né? E aí aqueles banquinhos, aqueles lugares, é imenso, né? É muito grande o lugar. Aqui é uma maquete que foi feita lá no A Caminho da Luz, quando a gente fez um show de talentos, e os nossos trabalhadores, né, Magda, Moisés e Júnior, pegaram esse desenho da Igorina e fizeram uma maquete. Olha que bonitinho, né? Claro que precisamos fotografar, porque não tinha lugar para guardar por muito tempo essa maquete, mas ficou muito bonitinho o trabalho deles. E aqui a gente traz, então, alguns outros componentes que a gente fala muito, é muito falado entre os espíritas, que é o bônus horas, né? O bônus horas não é propriamente uma moeda, mas ficha de serviço individual funcionando como valor aquisitivo. Então, não é que te dão dinheiro, seu pagamento aqui. Não, é uma ficha do seu trabalho. Quanto tempo você trabalhou? Então, você pode fazer isso e isso. Você precisa de bônus horas para comprar casa, é assim que você compra. Quanto você trabalhou? Você tem tanto? Você quer a casa? Tá. Por quê? Isso mostra que esse trabalhador está se dedicando ali, que ele já tem condições de ficar sozinho. Olha que interessante, não é porque é uma negociação, né? Bônus horas para você visitar parentes, bônus horas para ir lá no campo da música. Então, a gente vê nos estudos, tudo isso você tem que ter merecimento, e esse merecimento é contado por horas de trabalho. Se você trabalha muito tempo, se você, né, como o André Luiz chega ali na Câmara de Retificação, quando ele começa a trabalhar, ele fala, e precisa, esses espíritos ainda precisam descansar, e ele fala, não, eu vou ficar, porque precisava de trabalhador, ele foi ficando. Ali tem bônus horas extra, tem tudo, porque ele está realmente se dedicando. Então, não é uma moeda, ninguém vai dar dinheiro, cartão de crédito, nada assim, mas são as horas que trabalhamos, e ali você tem um crédito porque você trabalhou, né? Que faz mais sentido. O aeróbus, que é muito falado, tem gente que fala, eu acredito até no nosso lar, mas no aeróbus não vai dar. É um veículo de transporte, né, de grande comprimento, do deslocamento veloz, né, e aéreo. E aqui é o único lugar no livro que nos dá uma noção desse tamanho, dessa imensidade que é nosso lar, porque André Luiz tem um momento que ele pega com Lísias, quando ele vai lá para o campo, para as águas, para o Bosque das Águas, ele pega ali na praça o aeróbus, como passa um ônibus, daí você pega, ele diz que demora 40 minutos da praça para as águas lá, para os bosques das águas. Imagina, 40 minutos comparadas de 3 em 3 minutos, eles falavam, mas ele disse que a velocidade era tanta que você não consegue. Sabe quando a gente está no ônibus e está vendo as paisagens? Não dá para ver. De tão rápido que está passando. Né? Então, ele não consegue ver. Quando a gente está de trem, dá para ver a paisagem bem, a gente sabe que está veloz. Então, a gente vê 40 minutos disso. Imagina, né, o tamanho para que percorra isso tudo. Você fala, não, é pertinho, né? Em 40 minutos ele fica dentro do aeróbus, o aeróbus nessa velocidade toda. Então, realmente, a gente fala, uau, o negócio é grande demais. Isso me chamou muita atenção, são os estudos. A gente lembra que a gente tem aqui tantos estudos, né? Mas olha lá como funciona. As aulas são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Quem não estiver interessado não pode entrar na aula. Quem está estudando paga bônus horas. E aí tem uma informação ainda que ele chega numa aula, André Luiz com a dona Laura, vão lá ver um estudo, eles podem assistir a aula. Eles não podem falar, perguntar, comentar durante aquela aula. Só quem podia comentar era quem já se dedicava àquele estudo, quem estava no estudo praticando realmente. Vocês já pensaram o que é isso? Aqui a gente tem direito, a gente pode estudar, pode falar, né? E lá não, é mérito estudar. Eu achei isso incrível, me chamou muita atenção realmente. As colônias espirituais. Todas as colônias espirituais são idênticas a esta? E a resposta, não, né?
cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Então, Chico Xavier, através de André Luiz, de Emmanuel e desses espíritos amigos, vieram nos trazer nosso lar, como é a vida ali. Né? Como a gente sabe, Newark ou New Jersey e Connecticut, não, tem leis diferentes. Claro que, basicamente, né, a gente tem mais ou menos as mesmas leis, de um país para outro já muda, né? Então, é mais ou menos assim também. Né? Cada um vai fazer o que é melhor ali, né? O que está acontecendo nessa parte de alimentação, dos cuidados, dos ministérios, tudo isso tem como vai ser um planejamento. Então, não são iguais, tá? E o próprio Chico Xavier, nas outras obras de André Luiz, né, vai nos trazer notícias de outras colônias, né? E aqui a gente deixa essa mensagem e o nosso agradecimento realmente a Chico Xavier, que vem com essa vida de abnegação nos trazer essas notícias, né? E nós sabermos que, pelo que ele foi, como ele viveu, são notícias que nós podemos confiar, que nós podemos acreditar. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Que estudo maravilhoso, hein? Para nós pararmos para pensar. Ó, a Lucy se escondeu ali. Lucy, volta para cá, Lucy. Vem fazer propaganda do nosso lar para nós. Brincadeira. Nós temos à disposição, ainda tem 3 línguas, gente, o nosso lar. Tem espanhol, inglês e português na livraria, está à disposição, se alguém quiser. Eu não sei se nós temos o outro livro, né? Qual que é o nome do outro livro mesmo que eu já esqueci? Prestei tanta atenção que eu até esqueci, né? Cidades, né? Cidade no Além. Cidades no Além, né? Eu já fiz alguns estudos sobre a Ana Luísa, não nego para ninguém que eu sou fã, né? E eu estava vendo uma coisa, estava pensando, você falou que foi só 2 pessoas que viram Jesus. Não, Emmanuel também o viu. Lembra quando ele teve com Jesus há 2000 anos atrás? Sim, mas moradores de nosso lar, né? Mas o Emmanuel não é morador? Ele não é de lá, né? Ele só vai e volta, né? Isso é bom, tá vendo? Estudar, ó, eu que leio bastante ainda tenho essas dúvidas, então nós não estamos, né, acima só porque lemos um pouquinho só. Tem muitos estudos, gente. Muita coisa. São 13 livros extensos, ação e reação, muita informação, nos domínios da mediunidade, e a vida continua, também concordo com Mary Lee, eu acho que é o livro que devia começar, para quem não é, e tem outros também, de outros autores, como Violeta nas Janelas, também, que é um livro que dá para iniciar também, que é um livro, todo mundo fala assim, né, meio suave, eu não acho, eu acho que tem muita informação, é muito profundo, devia ser muito estudado Violeta na Janela, porque tem violetas na janela. Devia ser muito estudado esse livro, que é maravilhoso. E uma linguagem fácil, né? Muito fácil, muito jovem, muito e muito educativa, né? Depois vem outros 3 livros da coleção, né? A vida lá isso, A Casa do Escritor, Girassóis, é muito legal mesmo. Então vai aí o convite, né? Nós temos lá à disposição no nosso lar, Lucy, o livro. Nosso lar, sim. Aí, ó. Nada de PDF aqui, hein? Por favor. Tem PDF? Não existe, não. Eu tentei achar, não consegui, não. Compra o livro. Né? Vai lá na livraria, e aí você vai ter a oportunidade de bater um papinho com a Lucy. Então, ó, já valeu a pena já, tá? Nossos amigos em casa também, a Ana Simon tá ali, e tantos mais que tá com a gente. Um abraço grande. E agora chegou na nossa parte final. Alguém tem algum comentário pequenininho, que a gente já está em cima da hora? Um aviso. Semana que tem o bazar, né? O bazar aqui, céu. Ok, vamos ter o bazar. Sábado, domingo e segunda. Sábado, domingo e segunda. Bazar
Então, nós temos o bazar aqui, para quem quer, aí, ó, tem bastante coisa. A Silma faz um trabalho maravilhoso lá no bazar. Estamos aí, hein? Nossa boutique. Boutique, né? E o almoço? Como é que tá o almoço hoje? Sônia Emília está no almoço lá? Gente, todos estão convidados. Todos convidados. Tem lá, tem a melhor coisa que tem lá é maionese, tá? Não é porque fui eu que fiz, não, mas... Não, eu não, imagina, eu? Que não. Não tem que fazer propaganda. Parabéns que a casa fez, completou, acabou de completar. 30 anos, nós tivemos aqui um estudo, ainda está aqui o mural aqui que a Silma fez. 30 anos, hein? Uau. Mais velha que eu também, né? Uf. Então tá bom, gente. Vamos passar para nossa. Esqueci algum aviso ou não? Não, tá bem. O bazar e o almoço que está aí para nós. Nós temos também que vai ter no Luz Divina, que você vai para lá, o seminário, né? Se alguém quiser sair daqui sobre mediunidade para lá. Eu não sei se pode ou precisou de inscrições, né? Não vão, por favor, não vão. Se não tem inscrição, não vão. Senão vai falar, ó, o Wilson falou que podia ir, não pode. Desculpem. Vou me meter em problema aqui. Mas tá bom, gente. Ó, o estudo maravilhoso. Muito obrigado pela presença de todos. É maravilhoso estamos aqui juntos com esse estudo. Eu sempre recomendo o André Luiz, que para gente, né? Mas tem outras obras que nós temos que estudar. Olha a importância do estudo. Eu ia falar esse comentário ali, ó. Você tem que pagar para estudar ali, que nem faculdade, né? A faculdade nós temos que pagar aqui, universidade nos Estados Unidos, e o Espiritismo está aí quase de graça, com todas as informações. Nossa Casa Espírita oferece cursos, a sua Casa Espírita lá, né, que é a nossa também, oferece cursos gratuitos, né? E até eu fico com vergonha que às vezes eu encontro uma desculpa esfarrapada para não participar do estudo. Eu falo assim, né? A gente tem que pagar muito dinheiro para estudar, né? E isso daí de graça e a gente às vezes, né, bota empecilhos assim minúsculos. Eu estou falando de mim, não estou falando de vocês, não, estou falando de mim. Estudo assim coisas mesquinhas mesmo. Então a gente tem aí esse manancial, como esse rio que circula, é o espiritismo na nossa vida, esse manancial magnético, digamos assim, com magnetismo para nos ajudar, para nos melhorar. O convite está feito. Rose, você faz a nossa oração hoje final? Faz sim? Então tá bom, que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma semana maravilhosa pela frente e nós vamos para o passe logo depois da oração. Obrigado. Então, vamos nos acalmando e agradecendo. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a Mãe Maria, a oportunidade que tivemos hoje na palestra, um pouco mais de aprendizado para encher os nossos corações e que possamos, durante a nossa semana, pensarmos um pouquinho em tudo que foi dito, que possamos colocar dentro das nossas vidas e colocar em prática um pouco mais dentro da nossa semana. Que Deus nos abençoe, tenhamos uma ótima semana, todos nós. Que assim seja.